Cumprimento a todos os irmãos, amigos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Segunda-feira, estamos mais uma vez aqui pelo Facebook para transmitir uma mensagem da Palavra de Deus e convidamos a todos para participar conosco. Vamos estar meditando na Palavra do Senhor Jesus, no livro de Atos, capítulo 8, versículo 25 até o versículo 31. Se possível, pegue a sua Bíblia, leia conosco o texto, medite na palavra do Senhor Jesus e esperamos que o Senhor possa falar no teu coração e que cada um possa ser edificado pela palavra de Deus. Atos capítulo 8, versículo 25 até o versículo 31. Convidamos também para que você possa estar compartilhando. E desde já agradecemos a tua participação, você que tem compartilhado. Você pode também deixar a sua mensagem, pedido de oração, algum comentário ou algum assunto que lhe surja dúvida ou que você queira um entendimento maior. Você pode estar deixando também nos comentários ou mandando uma mensagem. Na medida do possível, teremos prazer em estar respondendo, te auxiliando aí na compreensão da palavra de Deus. Atos capítulo 8, versículo 25 a seguir, vamos ler. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Amém. Chama a atenção de todos para o texto da palavra de Deus que acabamos de ler. Possamos entender um pouco mais a respeito da Escritura. Nós olhando aqui, se pegarmos um pouco antes, nós vemos que a igreja passava por um momento difícil. Estevão havia sido morto por causa do Evangelho. A igreja passava por momento de perseguição. Saulo era um dos que perseguia a igreja. E se nós voltarmos no início do capítulo 8, nós vamos ver que os apóstolos, os irmãos que estavam ali em Jerusalém, foram dispersos por causa da perseguição. E nos diz a palavra que por onde eles passavam, na terra da Judeia, de Samaria, eles pregavam o evangelho. Os apóstolos permaneceram em Jerusalém, mas os demais irmãos que já haviam crido, recebido o nome do Senhor Jesus, dispersaram-se por causa da perseguição. Mas aquele que creu no nome do Senhor, que recebeu o nome do Senhor, que entendeu a palavra, por onde ele passa, ele anuncia a mensagem. Por isso que nós encontramos na Escritura, dizendo: cri, por isso falei. Aquele que crê, fala. Então é fácil você perceber quando a pessoa crê de fato no Evangelho, ou quando ele tenta esconder aquilo que ele diz crer. Porque o falar que crê é uma coisa e eu crer de fato é outra, porque o crer ele está ligado à prática, não apenas ao conhecimento.
Crer significa conhecer e obedecer. Então, quando eu creio na mensagem de Deus, quando eu creio no Evangelho, eu tenho prazer em anunciar. Não tem como esconder. A palavra de Deus nos afirma que não tem como esconder uma cidade edificada. Não se acende uma candeia e coloca debaixo do velador, mas no alqueire, no lugar alto, para que possa iluminar a todos. E assim aquele que recebe a graça de Deus e torna-se luz para o mundo, não tem como se esconder. E a palavra do Senhor nos conta aqui que Filipe então vai para Samaria e ali anuncia o Evangelho. E nós vemos que homens e mulheres eram batizados em nome do Senhor Jesus. A mensagem chegou a ponto que chamou a atenção dos apóstolos que estavam em Jerusalém e enviaram para lá Pedro e João para que pudessem pôr as mãos sobre os que haviam recebido o nome do Senhor e recebessem também o Espírito Santo. E a igreja continuava crescendo, continuava na propagação do Evangelho. Em todas as nações, em muitos lugares, a mensagem era proclamada e ouvia-se a necessidade de adoração, de crer no único e verdadeiro Deus. E esta mensagem chegou também ali na Etiópia. E diz a palavra do Senhor que um certo eunuco tinha ido a Jerusalém para adoração. Um homem de posição, mordomo, mor de Candace, a rainha dos etíopes, superintendente dos tesouros da rainha, mas ele tinha temor de Deus. Ele buscava conhecer a Deus. Embora não estivesse em Jerusalém, não fazia parte do povo de Israel, mas ele tinha temor. E é interessante que Deus é aquele que conhece o coração, que conhece a sinceridade, que conhece aqueles que buscam a sua face. Quantos que professam conhecer a Deus, que dizem que amam a Deus e que buscam entender e fazer a vontade de Deus, mas não buscam o conhecimento da palavra. Como que eu posso conhecer a vontade de Deus sem buscar o conhecimento da sua palavra, das Escrituras? Mas este homem, observa que ele não apenas tinha ido a Jerusalém para adorar, mas quando regressava estava lendo a palavra, estava ali meditando e lendo ali no profeta Isaías uma profecia a respeito de Cristo, do sacrifício do Senhor. Quantas vezes a pessoa até vai para o culto? Eu vou adorar a Deus, eu vou cultuar, mas ele deixa de examinar as Escrituras. E quando nós vemos lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então precisamos ler, ouvir e guardar a palavra. E às vezes nós lemos, encontramos textos difíceis. E quantos que às vezes quando ele começa a ler a Escritura, encontra dificuldade em algum ponto e ele desiste de ler. Mas Deus é aquele que conhece aqueles que persistem, que buscam de fato conhecer a Deus, conhecer a palavra do Senhor. E que posição você está? Daquele que apenas diz, eu vou adorar a Deus? Ou daquele que busca conhecer a vontade de Deus para adorar ao Senhor de verdade? Porque a palavra de Deus, lá no Evangelho de João, o Senhor Jesus falou que o Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. E diz a palavra do Senhor aqui no texto em que lemos, que quando
aquele homem voltava de Jerusalém, estava lendo, na sua trajetória, no seu caminho, estava lendo, e o Senhor então fala para Filipe para ir em direção no caminho que desce de Jerusalém para Gaza, um lugar que estava deserto. Você já imaginou um evangelista, alguém que estava ali levando a mensagem, que tinha prazer de anunciar o evangelho, e o Senhor fala para ele ir para um lugar deserto? Poderia às vezes questionar, falar: Senhor, o que eu vou fazer num lugar deserto? Eu preciso ir a um lugar que tenha bastante gente para me ouvir. Mas Deus não olha para a multidão, Deus olha para cada um no individual. E aquele que tem o ouvido atento para as coisas de Deus, ele está pronto para atender o chamado de Deus, para entender o mandado de Deus, sem questionar ao Senhor. E às vezes o Senhor fala: vai para tal lugar ou faça isso. Nós ouvimos, até entendemos que o Senhor está falando, está direcionando, e nós questionamos: mas por que, Senhor? O que eu vou fazer lá? O que vai acontecer? Será que tem algum resultado? Prezado irmão, amigo, você é daquele que ouve e atende o chamado de Deus, ou aquele que vive questionando a Deus? Então é o exemplo que nós temos aqui na Escritura. Filipe foi. E quando ele foi, encontrou este eunuco que estava ali lendo a Escritura, e o Senhor falou para ele: chega-te e junta-se àquele carro, vai lá. E olha que coisa gloriosa, quando nós meditamos na palavra de Deus e começamos a aprofundar um pouco e refletir na Escritura. Alguém que estava buscando o conhecimento de Deus, o conhecimento do Evangelho, o conhecimento da verdade. E Deus agora prepara alguém que possa lhe explicar o caminho da salvação. Diz a palavra do Senhor que Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entende tu o que lês? O Senhor mandou ele ali. E ele podia simplesmente chegar: olha que bonito, o Senhor me mandou aqui para ouvir que ele está lendo a Escritura. Parabéns, que bonito. Não, quando o Senhor manda, quando o Senhor direciona para algum lugar, tem algum propósito. Deus não faz nada sem propósito, sem razão, nada por acaso. O mundo não é um acaso. A nossa vida não é um acaso da natureza. Deus tem um plano na nossa vida, Deus tem um propósito, Deus nos chamou por um propósito, e que nós possamos entender o propósito de Deus. Às vezes nós mudamos de lugar, de cidade, e achamos que foi coincidência, foi um acaso. Não. A vida não é uma coincidência. Deus está no controle. Quando nós entregamos a nossa vida a Ele, Ele está no controle da nossa vida, e que nós possamos entender a direção de Deus. E não apenas ser um espectador, mas ser alguém que tenha atitude, pronto para ouvir, pronto para atender o chamado de Deus e pronto para realizar o trabalho que o Senhor confiou. E diz a palavra do Senhor que ele chegou, ouviu, perguntou: entendes tu o que lês? E a resposta daquele eunuco foi: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Olha, eu estou lendo, eu estou buscando. Se o Senhor mandou alguém aqui, é porque chegou a resposta que eu estou precisando. Venha, vamos sentar junto, se sente comigo, vamos meditar. E ele então questionou: como eu posso entender? Quantas vezes nós temos dificuldades
E aí quando chega a revelação, quando chega alguém que explica e que nós possamos entender, falar, é verdade mesmo, mas não, mas isso é difícil, mas eu não aceito, mas onde já se viu? Mas eu ouvi tantas vezes diferente, e ficamos arrumando argumentos para não aceitar a mensagem do Senhor. E não foi o caso aqui. Este é um exemplo a ser seguido, porque diz a Escritura que quando ele estava lendo a respeito do profeta Isaías e falando, foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra. Falando a respeito de Cristo, a profecia lá do profeta Isaías, a respeito do sacrifício do Senhor, a respeito do sofrimento, a respeito do desprezo que ele sofreu por mim, por você, para resgatar-nos do pecado, para nos tirar do mundo da contaminação, para purificar-nos, para estar na sua glória celeste, para sermos perdoados e purificados, embranquecidos para o dia do Senhor. E diz que o eunuco então perguntou a Filipe: de quem está falando o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Do que se trata essa Escritura? Quando nós temos desejo de aprender, nós questionamos, nós buscamos o conhecimento. Quantos que abrem a Bíblia e lê como se estivesse lendo uma história, sem buscar entender de quem, para quem, o que nos traz a palavra de Deus, o que isso acrescenta ou edifica a minha vida, que diferença faz se eu colocar em prática o que está escrito. E diz a palavra do Senhor que Filipe, então, começando por aquela Escritura, anunciou o Evangelho, proclamou, anunciou a mensagem de salvação ali àquele homem. E o eunuco podia entender, agora não era mais apenas um leitor, que havia lido a profecia que está lá no capítulo 53 do profeta Isaías. Só ir lá, quem quiser, lê o capítulo 53 de Isaías e vai ver a profecia a respeito do sacrifício que o Senhor faria para a redenção da humanidade. E ele entendeu. Quando Filipe lhe anunciou, explicou como é fácil, quando nós temos uma dificuldade, o Senhor prepara alguém para nos ajudar a compreender. Como é bom poder entender a Escritura, não apenas ler, mas entender de quem está falando, com quem está falando, o que nos diz o Evangelho. Agora, existe uma outra questão, que não basta entender, é preciso crer na palavra. Porque às vezes é explicado a mensagem, é explicado o texto, a parte doutrinária, a vida cristã, e a pessoa diz, é verdade, olha, realmente, de fato está escrito, é assim mesmo, eu entendi. E vira as costas e continua do mesmo jeito. Não coloca em prática aquilo que aprendeu, aquilo que foi ensinado, aquilo que ele professa ter entendido. Por quê? Porque ele entendeu, mas não creu. Agora, este homem, este eunuco, ele creu. E de forma que estava indo pelo caminho, e se continuarmos lendo aqui no capítulo 8 do livro de Atos, nós vemos que eles chegaram ao pé de alguma água, e o eunuco então perguntou, eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? Que no versículo 36. Agora, não apenas ir ao local de adoração, não apenas ler a Escritura, mas depois de entender a Escritura, colocar em prática aquilo que está escrito. Ele entendeu e diz, eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E diz a palavra que o Filipe então lhe respondeu,
é lícito se crês de todo o teu coração. Se você crê de todo o teu coração, qual é a prova que você crê? Você pode colocar em prática. Você coloca em prática, você vive a palavra. Então, amados, que possamos meditar e fica esses pontos para que cada um possa refletir. Você vai adorar a Deus? Você busca adorar a Deus? Você lê a palavra, você medita, você estuda, busca o conhecimento da palavra. Você está atento para entender, não apenas ler, mas entender aquilo que está escrito. E você coloca em prática. Seguindo esses passos, vamos cada dia mais nos aproximando de Deus, vivendo a palavra do Senhor como ela é. E o Senhor vai, ou continua abençoando, vai direcionando e nos ajudando. E diz a palavra de Deus aqui, que aquele homem seguiu o seu caminho, depois que foi batizado, o Senhor arrebatou a Filipe, ele se achou em Azoto pregando o Evangelho, e foi nas cidades até Cesareia. E aquele eunuco, então, recebeu com alegria, e diz aqui que seguiu jubiloso o seu caminho. Aquele que crê de fato na palavra, de todo o seu coração, ele segue feliz, ele segue jubiloso, ele segue alegre, porque ele creu na palavra de Deus. Muitas vezes a pessoa vive contristado, vive entristecido, vive abatido, porque deixa de crer na palavra do Senhor. Mas creia, porque a palavra de Deus ainda nos afirma em Atos capítulo 16, dizendo: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Amém. Que o Senhor Jesus continue abençoando a cada um, continue derramando do seu poder, da sua graça gloriosa, e que cada um possa ser edificado pela palavra de Deus. Vamos orar, vamos estar falando com Deus e esperamos que cada um possa ser sempre edificados e estar cada dia mais perto do Senhor Jesus Cristo. Orando a favor daqueles que estão enfermos, dos que estão necessitados, nomes que já vêm sendo citados, né? Continuamos orando a favor do irmão Hélito, graças a Deus, está se recuperando bem, que em breve já estará tendo alta ali do hospital. Continuamos em oração para que o Senhor possa dar uma recuperação completa. Os irmãos estejam orando a favor do pastor Leonildo, não tem passado muito bem de saúde, nós vamos estar orando que o Senhor Jesus possa dar saúde perfeita, estar abençoando. Vamos continuar orando também a favor dos demais que estão enfermos. Ficamos felizes, também nos alegramos, né, notícia de algumas ocasiões, pedimos aqui a oração a favor do Leandro, para que o Senhor pudesse abrir uma porta de trabalho, e continuamos orando, e graças a Deus mandou uma mensagem que o Senhor abriu a porta de trabalho, já está trabalhando ali para ter o sustento do seu lar. Que Deus continue abençoando e que nós possamos a cada dia orar, buscar e confiar no Senhor. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Deus, pela tua graça, pelo teu poder, Senhor, pela tua palavra, por esses momentos que podemos passar meditando na tua palavra, Senhor. E agora pedimos, estenda as tuas mãos, abençoa cada um que tirou este tempo para ouvir, Senhor, e meditar nesta mensagem. Aquele que deixou seus afazeres, aquele que procurou, Senhor, buscar conhecer a Ti. Ó Deus, ajuda. E aqueles que estão tendo dificuldades muitas vezes para entender, prepara, Senhor, alguém que possa estar orientando, explicando. Ó Senhor, abre o entendimento, ajuda, Senhor, para que possam viver a Tua palavra como ela é. Abençoa, Senhor, aqueles que estão enfermos, os nomes aqui citados, Senhor, aqueles que vão colocando os nomes também posteriormente aqui nos comentários, nas redes sociais, que têm pedido as orações. O Senhor conhece a cada um.
Ó Deus, estenda as tuas mãos e ajuda, dê saúde, dê a tua graça, abre as portas, Senhor, aqueles que estão passando por dificuldades, que estão desempregados, passando por momentos angustiosos. Ó Senhor, dê alegria, dê a tua graça, porque o Senhor conhece a necessidade de cada um. Estenda as tuas mãos e ajuda-nos. Dá-nos, ó Deus, uma noite de paz, de descanso, Senhor, guardado e amparado nas tuas santas e poderosas mãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo oramos. Amém. Que Deus continue abençoando a cada vida, a cada lar. Eu agradeço a todos os irmãos, amigos que têm participado conosco, que têm compartilhado, que têm ouvido. Que o Senhor Jesus possa edificar a sua vida. Convidamos também para participar conosco todas as quartas, sábado e domingo. Estamos reunidos ali na rua Ana Marina do Espírito Santo, 263, Jardim Serrano, aqui na cidade de Votorantim, estado de São Paulo. E você é nosso convidado para participar conosco. Também, se há alguma dúvida com relação à Escritura, nós estamos à disposição para te atender na medida do possível. Deixe a sua mensagem e que o Senhor Jesus possa abençoar. No decorrer dos dias estaremos lendo, vendo e respondendo. Permitindo o Senhor Jesus, na próxima segunda-feira, às 21 horas, estaremos mais uma vez aqui pelo Facebook para transmitir uma mensagem da Palavra de Deus. E no decorrer da semana, esta mensagem também estará sendo disponibilizada ali no canal Mensagens Restauradoras pelo YouTube. Tenham todos uma noite de paz, uma semana de paz, guardada e amparada nas santas e poderosas mãos do Senhor Jesus Cristo. Amém.